O título da nossa palavra, do nosso estudo: Lições do Éden, a herança, o legado de Adão e Eva. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite, por mais uma vez estarmos na tua presença. Senhor, trabalha o nosso coração para que nós possamos aprender, Senhor, a tua verdade, compreendermos o teu querer e vivermos a tua verdade acima de todas as coisas. Prepara-nos, ó Deus, para que a nossa comunhão contigo seja real, seja profunda, seja verdadeira, para que nós possamos, ó Deus, no decorrer deste ano, no decorrer dos nossos dias, usufruirmos de uma comunhão real e verdadeira contigo. Senhor, trabalha nossas vidas, fala conosco, em nome de Jesus, amém, aleluias. Amados, quando nós nos referimos ao Éden, faz-nos lembrar, de certa forma nós lembramos, porque nós lemos tanto na palavra de Deus a respeito do Éden, a respeito de Adão e Eva, que são situações que até nos parecem familiar, até parece que estávamos lá no Éden, não é verdade? Nos é familiar a ponto de nos sentirmos dentro da história. E essa história, ela é muito profunda, ela é muito intensa, e é preciso estarmos atentos aos ensinamentos que nós escolhemos ao lermos ali, os primeiros versículos, capítulos do Gênesis. São ensinamentos profundos e maravilhosos demais para a nossa existência. E quando nós, amados, observamos com atenção, nós vamos ver que a obediência é uma necessidade em todos os aspectos. Obedecermos à vontade do Senhor é uma verdade que eu não posso fugir dela. É impossível ser fiel e desobediente. Ainda, o relacionamento com o Senhor. Aprendemos que o relacionamento com Deus precisa ser íntimo. Um relacionamento íntimo, de proximidade, de unidade, de conversar com o Todo-Poderoso. E nós não podemos de forma alguma nos eximirmos das responsabilidades e também da culpa. Porque se nós agirmos de forma errada, a justiça do Senhor virá sobre a nossa vida e nós vamos responder. Estaremos, com certeza, culpados pelos nossos atos e ações que não agradam ao Todo-Poderoso. E tudo isso, amados, gera vergonha, gera medo. E foi isto que nossos primeiros pais sentiram: vergonha e medo do nosso amado Deus. Essa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para uma reflexão a respeito do nosso agir, a respeito das nossas atitudes, usando como base, como fundamento, os passos iniciais de Adão e Eva, as ações iniciais de Adão e Eva. Para que assim, amados, nós venhamos a fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus determina para cada um de nós, haja vista que o Senhor, Ele tem para cada um de nós mandamentos. O Senhor tem para cada um de nós mandamentos, e são mandamentos pessoais, não generalizados, mas pessoais. Haja vista que o Senhor não trata o homem como um todo, mas o Senhor trata-nos de forma pessoal. A Bíblia diz que o Senhor te conhece pelo nome, que o Senhor te chama pelo nome, Ele te ama, Ele quer andar com você, que Jesus não morreu por 8 bilhões de pessoas, mas Jesus morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu de uma forma pessoal. E são ensinamentos que nós precisamos agarrar-nos a eles e vivenciá-los no nosso dia a dia, entendendo que nós não somos um mero número lá na estatística de Deus. Se porventura houver uma estatística no céu, nós não somos um número ou um risco numa planilha, não. Nós somos pessoas que o Senhor conhece nominalmente, que o Senhor ama de uma forma íntima, de uma forma grandiosa, e esta é a concepção que nós precisamos ter de Deus na nossa vida. E quando nós meditamos um pouco a respeito dos passos iniciais dos homens lá no Éden, os homens, Adão e Eva, lá no Éden, nós vamos ver que
esta foi uma realidade que eles perderam de vista, mas o Senhor deixou o embrião plantado, o Senhor deixou o ensinamento plantado, para que nós pudéssemos observá-los e vivenciá-los no nosso dia a dia. Amém, amados? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ficar com a Bíblia aberta em Gênesis 2 e também no capítulo 3. Nós vamos fazer bastante uso da palavra. Gênesis capítulo 2, veremos versículos 16 e 17. Eu quero falar inicialmente a respeito da obediência a Deus. A obediência. Ouça só o que diz a palavra. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oh, meu Deus! Irmãos, o Senhor havia dado uma sentença, havia dado uma ordem. O Senhor havia estabelecido uma norma para aquele casal. O Senhor disse: olha só, contemplem o Éden, veja as maravilhas do Éden, veja a intensidade das maravilhas da minha criação, do meu poder. Mas eu tenho uma ordem, eu tenho um mandamento, eu tenho uma restrição para vocês. Veja aquela árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Irmãos, assim é o Senhor para conosco hoje. Eis uma lição para as nossas vidas em pleno século 21. O Senhor diz: olha só, está diante de você toda uma terra, mas naquela árvore você não deve comer, você não deve tocar. Hoje, amados, nós podemos observar e fazer uma analogia simplista, a árvore como o pecado. O Senhor não quer que você peque, o Senhor não quer que você haja de forma errada, o Senhor não quer que você desobedeça, que você faça aquilo que a tua carne pede. Evidentemente que a árvore que estava no Éden não era o pecado, claro que não, mas eu quero chamar a atenção para a restrição do Senhor em nossos dias. O Eterno diz que você pode agir, tudo lhe é conveniente, você pode agir da forma que lhe convier. No entanto, não lhe é permitido pecar. Eis o mandamento que nós precisamos obedecê-lo com todas as forças do nosso ser, porque as consequências são terríveis. Para Adão e Eva, eles quebraram o mandamento do Senhor, eles não observaram a palavra do Todo-Poderoso, eles não guardaram a palavra do Senhor e desobedeceram, comeram do fruto, desobedeceram. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 6, ouça com atenção. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém, irmãos? Veja as consequências desastrosas da desobediência. A palavra diz que eles desobedeceram o Senhor, que eles pecaram contra o Todo-Poderoso, porque deram ouvido à serpente. O diabo, transvestido de serpente, insinuou a Eva que eles teriam conhecimento semelhante ao do Todo-Poderoso. Era uma verdade, infelizmente.
mas foram levados a desobedecer o Senhor, a desobedecer ao Todo-Poderoso. E sabemos, amados, que as consequências foram terríveis, e nós hoje usufruímos, herdamos, eis o triste legado, o legado do pecado. E se nós sofremos hoje e temos tantas dificuldades, é porque houve uma desobediência lá no princípio, lá na Gênesis. E hoje eu quero chamá-los a atenção exatamente para esse aspecto. É melhor obedecer a Deus. É melhor cumprir a vontade do Senhor. É melhor ser fiel ao Criador. Não queiram pagar o preço que Adão e Eva pagaram, e nós pagamos. Por consequência do pecado original, não queiram pagar o preço, mas que nós possamos viver em obediência aos princípios reais, verdadeiros do Senhor a cada instante, a cada minuto. Talvez você possa até falar: mas hoje não tem uma serpente, não tem uma serpente. Amados, hoje nós não temos uma serpente, nós temos ninhos de serpentes. São tantas serpentes, ou seja, tantas fontes de tentações, tantas fontes de tentações, que nós precisamos policiar a nossa vida a cada instante, a cada minuto, para não errarmos e desobedecermos o nosso Senhor e Salvador. Fica, por exemplo, a desobediência de Adão e Eva. Eis o exemplo, e que nós não venhamos a seguir os passos da desobediência, mas obedecermos o Todo-Poderoso a cada instante, a cada segundo. Amém? Mas aprendemos um pouco mais com relação ao primeiro casal, o relacionamento e comunhão com Deus. É interessante, amados, mas o relacionamento de intimidade de Adão e Eva para com Deus era perfeito. Diz a palavra que o Senhor conversava com eles, andava com eles, que o Senhor tinha prazer em estar junto a eles. Veja que interessante. Esse mesmo prazer, esse mesmo relacionamento, Deus deseja ter com cada um de nós. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo, Ele quer ter uma comunhão íntima comigo, com você. O Senhor quer andar contigo, o Senhor quer sentar-se contigo, o Senhor quer conversar com você. Mas para que haja de fato relacionamento, comunhão, preciso é que estejamos dentro da visão de Deus para a nossa vida. Adão e Eva, enquanto estavam na visão de Deus para as suas vidas, eles eram íntimos do Senhor. Mas o dia que resolveram andar com as próprias pernas, se deram mal, tiveram essa relação cortada. Mas em Cristo Jesus, hoje nós temos a possibilidade de usufruir essa comunhão verdadeira novamente. Aleluias. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz a palavra: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aleluias! Oh, glórias! O relacionamento de Deus para com o homem, ele tem início na criação. Início na criação. Deus poderia ter falado que haja homens sobre a face da terra, que venha à existência o homem da forma que eu estou pensando. Enfim, Deus poderia apenas delegar, ordenar, e o homem viria à existência. Mas a visão de Deus para conosco, uma visão de intimidade, de relacionamento, estava manifesta antes mesmo da existência do homem. E o Senhor, amados, Ele colocou as mãos no barro e formou o homem. Oh, glórias! Então formou o Senhor Deus ao homem do pó, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja o amor de Deus para conosco.
Nesse texto, irmãos, fica explícito o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem prazer, alegria, e Ele quer comunhão contigo, comigo. Fica claro, amados, que o Senhor deseja um relacionamento profundo. Talvez você não consiga entender onde é que está essa graça do Senhor. Amados, imagine, Deus não precisava do homem, Deus não precisava de nada. Aliás, Ele não precisa de nada, porque Deus é eterno. Deus não precisa de nada, mas mesmo assim, por amor à minha vida, Ele criou o homem. Por amor à tua vida, Ele criou o homem. Irmãos, diz a palavra que desde os dias eternos o Senhor já nos conhecia. Desde os dias eternos, isso é, antes mesmo da criação, o Senhor já nos conhecia. Veja o amor do Senhor, veja a manifestação do amor de Deus, e aqui fica explícito o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer um relacionamento conosco, o quanto Deus quer andar conosco, o quanto Deus quer que estejamos diante dEle, buscando a sua presença, conversando com Ele. Mas infelizmente, amados, nosso relacionamento para com Deus é frio, é indiferente. Nosso relacionamento para com Deus, misericórdia. Se fosse um relacionamento de cônjuges, esposo e esposa, o casamento já havia sido destruído. É assim, amados. É preciso, queridos, que nós estejamos analisando até que ponto eu amo Deus, até que ponto eu tenho amizade com Deus, até que ponto eu tenho intimidade com Deus. Será que existe? Mas para abrirmos a boca e reclamarmos do calor, das dificuldades, dos problemas, porque isso não acontece, porque aquilo não acontece, porque a minha vida é assim, porque minha não sei o quê, enfim. Nós temos a boca para reclamar do Senhor, murmurar contra o Todo-Poderoso, mas para criarmos laços de intimidade com Ele, nós não temos a mesma boca. Quer experimentar o poder de Deus na tua vida? Crie laços de intimidade com o amado de nossas almas. Adão e Eva, diz a palavra, que eles eram íntimos de Deus, mas não vigiaram, deixaram-se envolver pelo mundo. Entenda ali a tentação como o mundo de hoje. Deixaram-se envolver pelo mundo, porque o mesmo que agiu na serpente é o mesmo que age hoje. Nos dias de Adão e Eva, ele usou uma serpente. Hoje ele usa de tantas formas, mas é o mesmo. Fique atento, não te deixes enganar por este que enganou o primeiro casal e deixou-nos como herança o pecado e os males. Fique atento a isso. Amém? Amados, é preciso obediência, não seja desobediente. Crie intimidade, relações íntimas, profundas com o Senhor. E entenda, você é responsável pelos teus atos e ações. Você é responsável pelos teus atos e ações. Gênesis capítulo 3, versículos 8 até o 13. Ouçam o que diz a palavra. Vale ressaltar que Gênesis foi escrito por Moisés, uma revelação de Deus a Moisés. E ele escreveu o seguinte, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, nesse texto nós vemos um aspecto interessante. Aliás, diversos aspectos, mas vamos destacar apenas uns 2 aspectos interessantes. Primeiro, nós vemos a intimidade que Deus tinha com o primeiro casal. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, e chamou o Senhor Deus ao homem, olha só, eles tinham intimidade com o Todo-Poderoso, mas eles preferiram quebrar, trair o Senhor, abandonar aquele, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, para dar ouvidos à voz da serpente. Eu sei, irmãos, que nós temos uma tendência a minimizar esse fato. E a tendência não só nossa, é um tanto generalizada, é nós apontarmos para o primeiro casal e falarmos: ah, eles eram inocentes, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles haviam sido criados, eles eram assim, bobinhos. Irmãos, entenda o seguinte: Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Isso significa não a imagem física, mas o conteúdo que eles tinham era de Deus. Ou seja, o conhecimento da grandiosidade, da majestade, do poder, da glória de Deus era uma verdade na vida deles. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam, eles tinham plena certeza da grandiosidade, da majestade do Todo-Poderoso, a ponto de esconderem-se quando pecaram. Eles sabiam disso. Trazendo para os nossos dias, contextualizando essa realidade. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem é o Senhor? Você sabe que no meio desse mundo tem uma árvore que o Senhor disse: não toque nela? Você sabe que a desobediência gera o pecado? E que o pecado traz sobre nós a culpa, e a culpa, se não houver arrependimento e confissão, ela virá à existência como condenação? Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos entender que somos responsáveis pelos nossos atos e ações. Olha, amados, às vezes eu me pego assim atormentado com a ideia do inferno. Sinceramente, a palavra é essa, atormentado. Graças a Deus que não leva ninguém no inferno, porque se o cara fosse no inferno e voltasse de lá, ele voltaria doido, barrido, jogando pedra em avião, com certeza. Só em você saber que é um lugar de sofrimento, e diz a palavra de ranger os dentes, sem a menor possibilidade de uma restauração, de uma cura, de uma salvação, de uma saída. Não existe uma porta de escape, não existe um plano, não existe nada que possa tirar o homem do inferno. Isso é atormentador, irmãos, é assustador, é assustador. Quando você olha para alguém hoje, você sabe que aquela pessoa morreu num estado que dificilmente conseguiu tempo hábil para o arrependimento, para a confissão do pecado, consequentemente está condenado. Quando você olha para essa pessoa e diz: não, esse está difícil. É terrível isso, irmãos. E é o que nós temos visto hoje em meio à sociedade, diante dos nossos olhos, e pior, igreja, e pior.
Talvez seja o teu retrato, o teu retrato. Porque o ser humano, aliás, porque o ser humano ele tem sido enganado pelo diabo nesses últimos tempos. E o diabo fala o seguinte: o diabo é muito astuto, ele conseguiu enganar o casal extremamente sábio e que conhecia Deus de perto. Ele conseguiu enganar. Veja só. Aí o diabo diz: ah, não tem nada a ver. Fica de boa. Não se preocupa com isto. Você tem tempo. Olha o tempo. Amados, eu quero chamar a atenção para a responsabilidade pela culpa. Se você anda como andaram Adão e Eva, vocês serão responsabilizados. Nós seremos responsabilizados diante do altar do Senhor. É tempo, irmãos, de recorrermos à presença do Senhor, buscarmos dele a restauração, porque o exemplo está diante de nós na palavra, e desde muito tempo, amém? E ainda, queridos, medo e vergonha. Gênesis capítulo 3, versículos 7 até o 10. Aliás, 7 e 10. Diz a palavra: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Queridos, eis aqui o retrato que gerou medo, gerou vergonha, gerou terror no coração daquele primeiro casal. Seus olhos foram abertos. Isso significa, irmãos, que eles realmente receberam a palavra da cobra, da serpente sobre as suas vidas. Eles conseguiram ver o mal, como a serpente havia insinuado. Eles conseguiram ver o mal. E quando eles tiveram seus olhos abertos, foi um choque profundo de realidade. Irmãos, nós precisamos andar com os nossos olhos abertos. Você precisa andar com os teus olhos abertos para que você enxergue o teu estado, para que você enxergue a tua situação, para que você compreenda que a situação não é fácil, é difícil, que o mal está diante de nós, que a situação não é bonita, que se nós não vivenciarmos a vontade do Senhor, seremos, com certeza, envergonhados diante dessa sociedade, que apontarão o dedo para você e falarão contra a tua vida. Mas, principalmente no dia final, seremos envergonhados diante do altar do Senhor, quando Ele apontar o seu cetro contra a nossa vida e afirmar: não te conheço, não sei quem você é. Amados, com certeza estes serão tomados por um sentimento de vergonha, de medo, de terror tão profundo, tão assustador. Adão e Eva, eles experimentaram esse terror quando ainda estava no Éden, porque eles viram que haviam desobedecido à ordem do Todo-Poderoso, e a consequência nós sabemos qual foi: foram expulsos do Éden. Ele e a sua casa foram expulsos do Éden. E a consequência maior se estendeu sobre toda a humanidade. E hoje nós recebemos, infelizmente, esse legado, essa herança terrível do primeiro casal. Amém? Amados, são lições que nós retiramos do Éden. Lições da herança maldita, desse legado terrível do primeiro casal, e que nós possamos olhar para a palavra de Deus e procurarmos vivermos uma vida de obediência
total, completa, irrestrita ao Todo-Poderoso. A desobediência não faz parte da vida do servo de Deus. E lembre-se, a exemplo de Adão e Eva, que na primeira parte da sua vida tinham comunhão íntima, um relacionamento próximo com Deus. Esse relacionamento é totalmente possível para hoje. Se nós reconhecermos o nosso pecado, confessarmos o nosso pecado e buscarmos a obediência como princípio de vida, obediência aos princípios do Senhor, certamente esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão, ela será uma verdade no nosso dia a dia. Ainda, amados, não se isente da culpa. Não se isente. A palavra de Deus diz que não existe tentação superior à nossa vontade. Não existe tentação que seja superior à nossa vontade. Ou seja, todas as investidas do diabo contra a vida daquele que é obediente, daquele que tem relacionamento com Deus, é possível que sejam resistidas. Todas as tentações. Não existe tentação que não possa ser resistida. Mas para que isso aconteça, preciso é que você busque essa comunhão real com o Todo-Poderoso e não coloque a culpa na situação, na sociedade, nos tempos em que nós estamos vivendo. Não coloque a culpa nas coisas aparentes. A responsabilidade é sua. O nosso Deus garante a vitória aos fiéis. Amém? E lembre-se, se porventura você continuar a andar nos caminhos errados, longe da presença do Todo-Poderoso, o mesmo medo, a mesma vergonha que envolveu o primeiro casal, será uma verdade na vida dos desobedientes. Necessário é, irmãos, que nós observemos esses exemplos, essas lições do Éden, e que nós possamos viver a vontade do Senhor da forma que Ele determina, da forma que Ele quer. Amém? Eu sei que a palavra não é palatável, a palavra não é legal, eu sei que nós não gostamos de ouvir essas coisas, mas eu não poderia deixar de, nesse início de ano, trazer-lhes à memória a necessidade de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida segundo o coração do Todo-Poderoso, para que você tenha dias felizes sobre a face da terra. A felicidade, ela independe das situações, ela independe do meio. A felicidade nos é dada pelo Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo seja uma verdade, obediência, relacionamento, entender que você precisa fazer por onde. Amém? E você experimentará do poder do Senhor sobre a tua vida. Ô glórias! Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra e quero clamar que tu venhas cada dia mais trazê-la à tona, Senhor, para que nós possamos entender a tua vontade e vivermos a tua vontade com todo o nosso ser. Prepara-nos, ó Deus, para que em todas as coisas honremos e glorifiquemos o teu nome, que tenhamos uma vida verdadeira aos teus pés, que tenhamos prazer em ti, alegria em ti, que sejamos íntimos teus, ó Deus. Faça assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e aprendamos com o Senhor e vivamos a verdade de Deus com todas as nossas forças.